Uma mulher rica recupera a consciência em seu próprio funeral e ouve o marido e a amante dizendo algo espantoso. Essa é a minha primeira narração aqui para o canal. Peço que no fim do vídeo avaliem meu desempenho nos comentários. Muitíssimo obrigado. Elisa é uma rica empresária de 57 anos que construiu a sua fortuna através de trabalho duro. De origem humilde, ela sempre sonhou em ter uma vida confortável e poder proporcionar estabilidade para a sua família. Embora sempre tenha tido ambição e coragem para lutar por seu crescimento, Elisa nunca imaginou que se tornaria a dona de uma rede de lojas de material de construção. O que começou com uma pequena loja em uma portinha espremida em uma rua escondida no centro da cidade do México, se tornou uma das principais redes do país norte-americano. Apesar de ter conseguido prosperar financeiramente, na vida pessoal, Elisa teve algumas frustrações. Devido a um problema no útero, ela nunca pode ser mãe, algo que estava entre as suas metas. Como forma de apaziguar seu coração frustrado de mãe, ela adotou a filha de uma prima distante, Maribel. Quando tinha 15 anos de idade, Maribel perdeu sua mãe Sônia, que era prima de segundo grau de Elisa. Sozinha no mundo, a adolescente seria mandada para um orfanato se Elisa não tivesse aparecido. Disposta a dar uma vida melhor para aquela menina, Elisa abriu as portas da sua casa e do seu coração. Aos poucos, Maribel se tornou a filha com que Elisa sempre sonhou. Atualmente, Maribel tem 25 anos e se tornou o braço direito de Elisa, a quem chama carinhosamente de tia. Quando fazia 5 anos que Maribel estava morando com Elisa, ela incentivou a tia a resolver outra pendência de sua vida pessoal, ter um amor para chamar de seu. Foi assim que Elisa resolveu dar uma chance para o charmoso Alfonso, 20 anos mais jovem do que ela. O homem que estava trabalhando como garçom em uma festa chamou a atenção de Elisa por não tirar os olhos dela. Inicialmente, ela pensou que os olhares deviam ser direcionados para a sua protegida, Maribel. Contudo, a própria sobrinha postiça fez questão de alertar a tia que era ela o foco daquele belo homem moreno e alto. Embora fosse evidente que Alfonso era bem mais jovem do que Elisa, ela sabia que era bonito o bastante para que um homem olhasse para ela daquela forma. Nunca fora a aparência que impediu Elisa de se realizar no amor, mas sim seu foco extremo no trabalho. Talvez Maribel estivesse certa e ela devesse dar uma chance para ser feliz. Após trocar algumas palavras com Alfonso na festa, Elisa resolveu lhe dar seu número de telefone. O rapaz de 32 anos na época ligou para aquela bela mulher de 52. Eles saíram para jantar e passear pelos lugares mais bonitos da capital mexicana juntos. Após alguns tacos e tequilas, ficou impossível resistir à atração que existia entre eles. Os dois se casaram alguns meses mais tarde. Após o matrimônio, Alfonso se mudou para a mansão em que Elisa morava com Maribel e alguns funcionários. A vida da família parecia bem estruturada e resolvida. O único que não concordava com essa estabilidade era Solano, o diretor financeiro da rede de lojas de Elisa. Elisa e Solano se conheceram quando os dois tinham apenas 21 anos de idade e muitos sonhos para realizar. Inicialmente, eles tentaram uma relação amorosa, mas com o passar dos meses ficou evidente que, apesar de se amarem, os dois tinham mais talento para serem amigos. Ainda que essa tenha sido uma decisão de comum acordo, Solano nunca se casou e nem teve nenhum relacionamento sério com ninguém. Depois que Elisa se casou com Alfonso, Solano passou a atuar como um dos principais críticos do marido da melhor amiga. Ele sempre dizia para Elisa que Alfonso estava com ela apenas por interesse, afinal bastou dizer sim no altar para deixar imediatamente de trabalhar. Realmente, essa foi uma questão que incomodou Elisa no começo do casamento. Porém, com o passar do tempo, Maribel convenceu a tia de que Alfonso estava tentando empreender, que só precisava de investimento. Elisa, então, liberou um vultuoso capital para que o marido desse início a uma empresa de tecnologia que desenvolveria um aplicativo de biometria que pode ser usado para diferentes finalidades. Embora o projeto sempre precisasse de novos investimentos, nunca dava resultados e nem tinha nada para apresentar para sua principal investidora, Elisa.
toda essa história de aplicativo que nunca ficava pronto deu mais motivos para que Solano falasse para Elisa o quanto aquele casamento estava estranho. Quando Solano a alertou pelas primeiras vezes, Elisa chegou a pensar que ele poderia estar simplesmente enciumado porque ela se casou e ele não. Mas ela precisava admitir que talvez o amigo tivesse razão sobre o fato de Alfonso ser um encostado. Elisa sempre foi uma mulher capaz de chegar às suas próprias conclusões. Então, ela ouvia as ponderações de Solano sobre a natureza obscura do empreendimento de Alfonso e a defesa de Maribel do tio postiço. Elisa acreditava que essa diferença de juízo de valor da sobrinha e do amigo poderia ter relação com a idade de cada um. Maribel tinha 25 e Alfonso 37, idades próximas. Já Solano tinha 57, assim como Elisa. Para a geração dos dois, era estranho um homem com quase 40 anos não ter nada de seu construído. Mas, para as gerações de Maribel e Alfonso, isso era relativamente comum. Algumas vezes, Elisa se deparou com a sobrinha e o marido conversando animadamente na cozinha à noite, ou mesmo trocando olhares risonhos. No começo, isso a deixava contente, pois a tranquilizava sobre a relação das duas pessoas a quem mais amava no mundo. Contudo, depois de tudo o que Solano lhe disse, ela passou a ver essas interações com mais preocupação, mesmo sem saber exatamente por quê. Os seus pensamentos, porém, não se detiveram nesse assunto, pois Elisa descobriu que estava com a saúde fragilizada e havia desenvolvido diabetes tipo 2. Após uma longa conversa com seu médico de confiança, o Dr. Aníbal, Elisa decidiu que voltaria a sua atenção para aspectos pessoais que ainda desejava desenvolver. Ela era muito feliz tendo Maribel em sua vida como a filha que sempre sonhou, mas precisava admitir que faltava alguma coisa ainda. Foi então que Elisa passou a visitar orfanatos da capital mexicana e cogitar a possibilidade de adotar uma criança. Essa era uma ideia que estava solta em sua mente até o dia em que ela viu Maria, uma garotinha de 7 anos de idade. Dona de grandes olhos negros, aquela menina tinha um olhar penetrante e ao mesmo tempo muito triste. Curiosa, Elisa perguntou sobre a história de vida da criança para a diretora do orfanato. Logo, ela soube que a menina perdeu os pais há 4 anos num incêndio, ela foi a única sobrevivente. Além dos pais, ela perdeu a avó e uma irmã mais nova nesse dia. Apesar de muito pequena quando tudo aconteceu, Maria ficou traumatizada. A única lembrança que sobrou para a menina de sua família era uma medalha da Virgem de Guadalupe. Ela não largava aquela imagem por nada. Elisa se identificou com a fé da menina, pois ela também era devota da Virgem de Guadalupe. Rezar para a santa foi o que tranquilizou a sua alma quando seus pais faleceram em um acidente de carro quando ela tinha 22 anos. Nessa época, ela ainda não sonhava em ser uma rica empresária e namorava Solano. O agora melhor amigo, que era namorado nessa fase, ficou ao lado de Elisa incondicionalmente. Foi logo depois desses acontecimentos que ela descobriu o problema que a impediria de engravidar. A vida dos 20 aos 30 anos não foi muito fácil para Elisa, e ela sempre brinca com Solano que eles namoraram na época errada. Ele não tinha dado sorte. Quando olhava para Maria, Elisa via um pouco de si mesma, pois a menina carregava a dor do luto familiar e o desolamento de estar sozinha no mundo. Elisa soube logo que conheceu Maria, que queria ser sua mãe adotiva, porém, agora ela não era mais sozinha. Era importante conversar com o marido e com a filha, que foi adotada extraoficialmente. Dos dois, a reação de Maribel era a que mais preocupava Elisa. Quando a filha da prima chegou à vida de Elisa, ela foi orientada a se responsabilizar juridicamente pela adolescente, mas não adotá-la. Hoje em dia, Elisa se arrepende, pois nunca teve o prazer de ouvir a palavra mãe saindo dos lábios de Maribel. A moça nunca disse nada, mas Elisa sabe que isso em muito se deve à sensação de ter sido preterida por não ter tido a adoção formalizada. Ao chegar em casa e expor seus planos de adotar Maria, Elisa se surpreendeu com a reação quase indiferente de Maribel. Ela disse para a tia que não era necessário consultá-la a esse respeito, pois era uma decisão pessoal que só cabia a Elisa.
Quando muito, talvez fosse importante ouvir a opinião de Alfonso, que era o seu marido. Elisa então perguntou ao marido o que ele pensava sobre a adoção de uma criança de 7 anos. Alfonso disse para a esposa que nunca havia pensado sobre a possibilidade de ser pai, mas que se isso era importante para ela se esforçar. Os dois se ofereceram para ajudá-la em todo o processo de adoção e de adaptação de Maria na casa da família. Ainda que soubesse que era uma mulher independente e que não precisava da aprovação de ninguém para tomar decisões, Elisa ficou feliz com a boa aceitação do marido e da filha postiça. Ficou acertado que no dia seguinte ela ligaria para o seu advogado para saber quais eram os procedimentos a serem tomados para que a adoção acontecesse. O Dr. Rafael, o mesmo advogado que auxiliou Elisa no processo de Maribel, ficou surpreso ao saber que a rica cliente pretendia adotar uma criança. Ele alertou Elisa a respeito da questão da divisão de seus bens agora que ela pensava em formalizar uma adoção. Mesmo que ela fizesse um testamento, os seus bens acabariam sendo divididos entre Alfonso e Maria, que seria oficialmente sua filha. Elisa disse para o advogado que Maribel estava com a vida assegurada, ela pretendia colocar algumas propriedades no nome da sobrinha. O advogado novamente alertou a rica senhora que haveria uma grande discrepância entre as duas filhas adotivas, já que uma seria efetivamente adotada e a outra não. Tendo ouvido da boca de Maribel que ela não se importava, Elisa deu sinal verde para que o advogado iniciasse os procedimentos. Após ter passado o dia fora resolvendo questões relativas à empresa, Elisa foi surpreendida pela sobrinha e pelo marido, que a esperavam com uma bela mesa de jantar. Os dois lhe disseram que era uma forma de comemorarem previamente a chegada da nova integrante da família. Além do prato favorito de Elisa, peixe no vapor, havia um vinho escolhido por Alfonso. Dos tempos de garçom, ele conservou seu conhecimento de bebidas. Com muita fome, Elisa sentou-se à mesa e, ao longo do jantar, tanto o marido quanto a sobrinha fizeram perguntas sobre Maria. Eles pareciam bastante interessados em saber mais a respeito da garotinha para que pudessem recebê-la melhor quando ela chegasse. Mesmo animada por falar sobre seu novo assunto favorito, a futura filha adotiva, Elisa começou a se sentir estranha. Sua cabeça estava ficando pesada, uma sonolência estranha tomava conta dela e deixava os seus sentidos confusos. De repente, ela não estava mais vendo ou ouvindo os familiares. Elisa simplesmente deixou de existir para o mundo e o mundo deixou de existir para Elisa naquele instante. As cortinas do palco da vida teriam sido fechadas definitivamente para ela? Quando o Dr. Rafael foi informado que sua cliente mais rica, Elisa, havia falecido inesperadamente na mesa do jantar, foi impossível não achar estranho. Ele sabia que a empresária estava com um quadro relativamente grave de diabetes tipo 2, mas a própria Elisa lhe disse que bastava tomar os seus remédios conforme prescrição para que nada extremo acontecesse. Talvez ela não estivesse certa sobre isso ou algo estivesse nebuloso demais nessa partida. Sentindo-se em dívida com Elisa, afinal ela foi uma das clientes que ajudou a impulsionar o seu escritório, Rafael procurou o Dr. Aníbal. O médico de Elisa achou curioso receber a visita do advogado de sua paciente recém-falecida, mas talvez isso fosse normal quando uma pessoa tão rica falecesse. Aníbal estava triste com o falecimento repentino de Elisa. Assim como o advogado, o médico se tornou amigo dela ao longo dos anos de serviços prestados. O médico foi surpreendido pela notícia, pois a paciente vinha apresentando boa melhora. Diabetes não tem cura, mas pode ser controlada quando se mantém o uso dos medicamentos e uma alimentação regrada. Aníbal sabia que ambos estavam sendo seguidos. Maribel, a sobrinha de Elisa, era a responsável por garantir que a tia não saísse da dieta. Aquela jovem era muito determinada a cuidar bem da mulher a quem chamava de tia, mas que considerava como uma mãe. Na opinião profissional do Dr. Aníbal, aquela era uma infelicidade, um capricho do destino. Rafael, então, fez a pergunta que lhe intrigava. Quis saber se o médico desconfiava que o falecimento poderia não ter sido por causas naturais. O médico negou veementemente e disse que o corpo de Elisa nem passaria por autópsia. Ele seguiria para o velório. A família já estava sofrendo muito pela perda tão repentina,
Não era justo fazê-los passar por uma suspeita que não tinha o menor fundamento. O advogado, mesmo a contragosto, concordou com o médico. O velório de Elisa nem parecia ter sido organizado de improviso. Lindas coroas de flores estavam distribuídas por toda a capela. Havia um belo caixão no qual o corpo da rica empresária repousava e seguiria para sua morada final. Além de Maribel, Elisa não tinha outros familiares, contudo, tinha bons amigos. Solano estava presente e inconsolável. Alfonso chegou a ficar incomodado e disse para Maribel que Solano se portava como se fosse o viúvo. Solano percebeu os olhares atravessados que recebia de Alfonso, mas não ligou, pois a única coisa que importava era saber que Elisa não estaria sozinha até o fatídico momento de ser conduzida para o mausoléu que havia adquirido em um dos cemitérios mais imponentes do México. Ao segurar a mão de Elisa, Solano teve a estranha impressão de que ela se moveu. O homem que sentia que estava dando adeus ao grande amor da sua vida acreditou que se tratava da forte emoção do momento. Enquanto as lágrimas de Solano escorriam por seu rosto e caíam sobre o rosto de Elisa, uma criança chegou à capela. A menina de grandes olhos negros correu em direção ao caixão, chorando desconsoladamente. Solano soube que certamente aquela era a famosa Maria de quem a amiga tanto falava nos últimos dias. Alfonso pediu para que Solano o deixasse sozinho com a sua esposa. Ele queria poder se despedir de Elisa sem que ninguém atrapalhasse. Ainda que tivesse certeza que Alfonso jamais amou Elisa, Solano não podia impedir que o viúvo tivesse aqueles momentos com a sua falecida esposa. Com dor no coração, Solano deu um último olhar para o rosto tão tranquilo de Elisa. Era incrível como parecia que ela estava apenas dormindo. Seria loucura imaginar que ela despertaria e aquele pesadelo acabaria? Assim que Solano saiu por uma porta, deixando Alfonso sozinho com a esposa, Maribel entrou pela outra. O viúvo e a filha postiça trocaram olhares intensos. Aos poucos surgiu um sorriso nos lábios de Maribel. A jovem parecia satisfeita, após olhar cuidadosamente para os lados e se certificar de que os dois estavam sozinhos, ela caminhou até Alfonso. Entre eles havia apenas o caixão. As mãos de Alfonso e Maribel se entrelaçaram por cima do corpo de Elisa. Segurando firme as mãos um do outro, eles caminharam até que o caixão não estivesse mais entre eles. Maribel sorriu e, olhando profundamente dentro dos olhos de Alfonso, lhe disse: "Me beije, como você sempre fez escondido todos esses anos na frente dela." Alfonso não pensou duas vezes e beijou aquela que sempre foi sua amante durante os anos de casamento. Aquela era a forma do casal celebrar que, finalmente, o impedimento para ficarem juntos e terem acesso à fortuna a que acreditavam ter direito havia sumido. Com o falecimento de Elisa, eles não estavam mais ameaçados pela adoção de Maria. Aquela menina estranha e insuportável não entraria na vida deles e nem ficaria com a herança pela qual os dois tanto lutaram. Comovidos pelo triunfo e por saberem que estavam sozinhos na capela, Alfonso e Maribel continuaram se beijando. Entre os beijos, os dois comentavam sobre como seu plano foi muito bem executado. Enquanto eles exaltavam a própria inteligência, não perceberam que algo estranho estava acontecendo no caixão de Elisa. A mulher, que até aquele momento estava imóvel e petrificada pela morte, parecia estar recuperando a cor nas faces e seus dedos das mãos começaram a se mover. Logo, os seus olhos se abriram. O mundo voltou a existir para Elisa, e Elisa voltou a existir para o mundo. Era como se um interruptor tivesse sido ligado, e agora ela estivesse saindo da escuridão em que esteve mergulhada por um período que pareceu uma eternidade. A primeira cena que os olhos de Elisa viram foi a da tão querida sobrinha Maribel aos beijos com seu marido Alfonso. Num primeiro instante, Elisa não acreditou no que via. Aos poucos, ela recuperou a sua audição e passou a não acreditar no que ouvia. Maribel dizia em alto e bom som para Alfonso que foi genial a estratégia de sobrecarregar o organismo da tia, um medicamento que gerava um pico de açúcar no sangue. O marido de Elisa riu e comentou que foi muito fácil colocar aquele pó na taça da esposa, enquanto ela não parava de tagarelar
sobre aquela menina idiota que ela achava que iria adotar. Maribel, então, disse que era um absurdo aquela velha imprestável achar que depois de não tê-la adotado decentemente, faria isso por uma pirralha que não era da família. Maribel prosseguiu dizendo que não se importava de ver seu namorado nos braços da sua tia velha todos aqueles anos. Afinal, o plano de aproximá-la de Alfonso foi da própria Maribel. Essa foi a forma que ela encontrou de poder morar na mesma casa que seu grande amor, sem que nenhum dos dois precisasse se preocupar com dinheiro. Além disso, foi uma jogada necessária, porque mais dia, menos dia Solano deixaria de ser banana e se declararia para Elisa. Do jeito que ela estava, desesperada, acabaria aceitando. Então, Maribel foi um gênio em casar a tia rica com seu próprio namorado. Alfonso olhou nos olhos de Maribel e lembrou quando os dois começaram a namorar e ela lhe contou sobre a tia que a protegia, mas que não a havia adotado oficialmente. Os dois chegaram à conclusão que precisavam agir para que Maribel não acabasse sem nada ou com apenas uma fração daquele dinheiro. Enquanto falavam sobre os seus anos de namoro clandestino, os dois não se deram conta de que estavam sendo assistidos por uma única espectadora, a única que jamais poderia ouvir aquela conversa. Quando os dois começaram a se beijar apaixonadamente novamente, Elisa sentou-se no caixão e começou a aplaudir. O som das palmas deu um grande susto no casal, que logo se separou e voltou os olhares para aquela mulher, que até minutos atrás estava morta e que agora os olhava com fúria. Sem entender como aquilo era possível, Maribel deu um grito alto e Alfonso foi se aproximando da porta de saída da capela. Elisa direcionou seu olhar para o marido e lhe disse que sempre soube que ele era covarde, mas aquilo era demais. Ele iria fugir e deixar sua amante sozinha para receber a fúria de uma mulher morta? Em pânico, Alfonso não pensou duas vezes. Abriu a porta da capela e saiu correndo. As pessoas que estavam do lado de fora, aguardando a despedida do viúvo, para que pudessem dar prosseguimento ao enterro, não entenderam nada. Primeiro ouviram um grito feminino e depois Alfonso saiu correndo da capela. Solano foi quem tomou a frente para descobrir. Ele abriu a porta da capela e não pode acreditar no que viu. Sentada no próprio caixão, Elisa olhava de um jeito furioso para a sobrinha, provavelmente o grito fora de Maribel. Solano, que nunca foi religioso, pensou que talvez devesse rever isso, pois se pegou rezando com a medalhinha da Virgem de Guadalupe, deixada por Maria, para que a amiga retornasse para ele, e agora Elisa estava ali sentada e bem viva. Ainda confuso, Solano não teve medo, caminhou decididamente em direção a Elisa e, com lágrimas de emoção nos olhos, lhe disse que aquele era o momento mais feliz de sua vida inteira. Comovida por tamanho amor, Elisa lhe disse que não poderia partir sem se despedir de uma forma decente dele. Os dois se permitiram rir por um breve instante, mas então Elisa olhou novamente para Maribel, que parecia impactada pelo susto. Sobre essa cena, Elisa disse para Solano que não é todo dia que alguém vê a sua vítima voltar do mundo dos mortos para cobrar sua dívida. O homem então olhou para Maribel com grande decepção no olhar e perguntou a ela o que a tia dela estava tentando dizer com aquilo. Maribel percebeu que estava encurralada, jamais conseguiria passar por Solano para fugir da capela como Alfonso fizera. Conformada que não tinha como escapar, Maribel decidiu deixar que todo o amargor que carregava dentro se saísse. Com rancor, ela olhou para a tia e lhe disse que nada daquilo teria acontecido se ela simplesmente tivesse seguido a vida sem inventar aquela idiotice de adotar Maria. Tudo poderia ter continuado como estava. Ela continuaria casada com um homem muito mais jovem e bonito. Ainda teria a sua querida sobrinha, que fazia tudo por ela. Na visão de Maribel, Elisa tinha uma vida perfeita e jogou tudo fora quando resolveu trazer um novo elemento para a equação. Elisa não conseguia acreditar no que estava ouvindo, como aquela ingrata a quem ela terminou de criar e deu tudo podia ter agido daquela forma? Sem pensar duas vezes, Elisa pediu que Solano ligasse para a polícia, pois tinha um grave crime para denunciar. Até a chegada dos policiais, Solano serviu de barreira para que Maribel não fugisse.
Quando os policiais foram informados a respeito da ocorrência, não sabiam o que era mais impressionante, o fato de uma mulher ter voltado dos mortos ou uma sobrinha que armou tanto contra sua tia. Maribel foi conduzida para a viatura diante dos olhos de todos aqueles que aguardavam o enterro que não aconteceria. Com a situação de Maribel resolvida, caminhando com dificuldade, ela mesma foi comunicar aos presentes que o enterro estava suspenso até segunda ordem. Algumas pessoas se assustaram e outras comemoraram efusivamente. Os curiosos foram se dispersando e então, Solano, segurando as mãos de Elisa nas suas, lhe disse, olhando em seus olhos, que adoraria tê-la somente para si. Mas havia outra pessoa que precisava vê-la. Elisa sabia perfeitamente que Solano estava falando de Maria. Sem nem cogitar trocar de roupa, Elisa foi até o orfanato acompanhada pelo grande amigo. Ao chegar lá, precisou lidar com o susto que Vilma tomou. Ela explicou rapidamente o que havia acontecido e pediu para ver Maria. Muito feliz, a diretora do orfanato foi à procura da garotinha. Ao não encontrá-la, Vilma se informou com as outras crianças e uma menina disse que viu quando Maria saiu com um homem que vestia terno preto. A descrição feita pela menina batia com Alfonso. Elisa sentiu suas pernas amolecerem e imediatamente pediu o celular de Solano emprestado. Sem pensar, ela ligou para o marido. No terceiro toque, Alfonso atendeu com um sorriso irônico na voz. Ele disse que sabia que ela ligaria e que imaginou que seria através do telefone do seu amante Solano. Elisa respondeu que o marido não estava em posição de falar sobre amantes. Ele não resistiu e caiu na gargalhada. Elisa então perguntou o que ele queria para entregar a Maria bem para ela. Alfonso respondeu rapidamente e sem pensar, $1 milhão em dinheiro e títulos ao portador. Mesmo sabendo que seria difícil conseguir essa quantia, ela decidiu que a vida da filha não podia ser negociada como um carregamento de produtos. Alfonso disse que daria 2 dias para que a sua bela esposinha morta, viva, conseguisse o dinheiro. Se ela procurasse a polícia, podia se esquecer de Maria, pois nunca mais a veria novamente. Depois de saber que ele foi amante de Maribel por anos dentro da sua casa, Elisa não teve dúvidas que aquele homem era capaz de tudo. Apesar de Elisa ter aceitado as condições de Alfonso, Solano não tinha se comprometido e procurou a polícia. Quando soube, Elisa ficou furiosa, pois temia pela vida da filha. Logo que conversou com o delegado, ela se acalmou. Talvez fosse melhor ter a cobertura policial para proteger a si e a menina. Tendo movido céus e terra para conseguir a quantia exigida por Alfonso, Elisa ligou para ele para negociarem a troca do dinheiro pela criança. O homem disse para que Elisa fosse sozinha até uma ponte com a mala de dinheiro e de títulos. No dia e hora marcados, ela compareceu ao local marcado. No começo, ela achou que Alfonso havia mentido para ela. Não parecia haver ninguém no local. Porém, 5 minutos depois, ela viu o marido aparecer do outro lado da ponte, segurando Maria sob a mira de uma arma. O coração de Elisa quase parou quando viu aquela criança a que tanto amava, ameaçada por aquele homem que era um verdadeiro monstro. Como alguém a quem ela amou poderia ser uma pessoa tão cruel e fria a ponto de colocar uma criança numa situação como aquela? Os policiais que estavam dando cobertura para Elisa estavam escondidos e, através de um ponto eletrônico no ouvido dela, o delegado a orientava a seguir as ordens de Alfonso. Não havia motivos para se preocupar, havia policiais espalhados nos 2 lados da ponte. Alfonso mandou que a esposa caminhasse com a mala de dinheiro até metade da ponte. Ele caminharia com a menina ao encontro de Elisa, e então os dois se encontrariam no meio do caminho. Para Elisa, aquela caminhada pareceu durar uma eternidade. A cada passo parecia que Maria estava mais distante, embora estivesse mais próxima. Quando chegaram ao meio do caminho, Alfonso pegou a mala de dinheiro e a maleta de títulos e jogou Maria na direção de Elisa, de tal forma que a menina se desequilibrou e caiu tendo conseguido se segurar na ponte. Desesperada, Elisa se abaixou para dar a mão para a garotinha e trazê-la novamente para cima. Ao ver essa cena, Alfonso teve o impulso de empurrar a esposa, assim cairia ela e a menina de uma altura considerável em um rio bravo cheio de pedras no fundo.
Enquanto pensava sobre isso, Alfonso não se deu conta de que alguém chegava por trás dele. Era Solano. O fiel amigo de Elisa nunca confiou em Alfonso e imaginou que ele tentaria algum golpe baixo. Alfonso foi derrubado, mas como segurava uma arma, decidiu usá-la contra aquele que o derrubou. Um disparo foi ouvido e Solano caiu de costas na ponte. Um ferimento se abriu em sua barriga e sua camisa branca logo se tornou vinho. Os policiais invadiram a cena e imobilizaram Alfonso, além de ajudar Elisa a puxar Maria. As duas foram levadas para um lugar seguro, enquanto Solano recebeu atendimento médico. Elisa estava desesperada, imaginando o que estaria acontecendo com Solano. Ele já tinha quase 60 anos e levara um tiro. Aquilo poderia ser demais para ele. O medo de perder Solano fez com que Elisa repensasse as decisões que tomou ao longo da vida. Depois de várias horas de cirurgia, Elisa foi informada que Solano estava se recuperando bem. Contudo, ainda não estava completamente fora de perigo. No dia seguinte, ela foi visitá-lo. Ele ainda estava inconsciente. A pedido de Maria, Elisa levou a medalhinha da Virgem de Guadalupe e colocou na mão de Solano. Alguns dias depois, ele finalmente acordou e o médico disse que, apesar do grande susto, ele ficaria bem. Talvez sentisse algumas dores de vez em quando, onde o tiro pegou, mas não haveria nenhuma sequela grave. Com muita insistência, Elisa convenceu seu amigo que era melhor ele se recuperar em sua casa. Maria já estava instalada por lá. O processo de adoção acabou correndo mais rápido do que ela imaginava. A menina ainda não estava oficialmente adotada, mas já podia passar alguns dias de adaptação na mansão. Elisa chegou a pensar que seria difícil voltar a ser feliz naquela casa em que ela viveu uma mentira encenada por Maribel e Alfonso todos aqueles anos. Mas aquela era a sua casa e agora seria a casa de Maria. Numa conversa despretensiosa com Solano, Elisa lhe disse que aquela poderia ser a casa dele também, se ele quisesse. Ainda se recuperando do tiro, Solano lhe disse que nunca teve dúvidas que queria ser mais do que um amigo para Elisa, mas quando ela terminou com ele no passado, parecia tão certa daquilo que ele foi fraco e não conseguiu argumentar. Elisa lhe disse que no fundo ela agiu assim por ter medo de perdê-lo. Para ela pareceu que se eles fossem só amigos, ela jamais o perderia. O medo de ficar sozinha fez com que ela tivesse vivido só por muitos anos. Isso era bastante irônico. Ter ficado à margem de seus sentimentos a colocou numa posição de fragilidade que permitiu que pessoas como Maribel e Alfonso se aproximassem. Solano então perguntou para Elisa se ela já sabia qual seria o destino dos dois. Ela respondeu que o julgamento dos dois aconteceria em breve. Havia grandes chances de os dois pegarem a pena máxima. Eles tentaram matar Elisa, roubaram uma verdadeira fortuna da empresa dela e Alfonso ainda sequestrou Maria. A situação dos dois estava muito complicada. Elisa, apesar de tudo, sentia pena de Maribel. Aquela moça tão ambiciosa poderia ter tido tudo o que sempre quis se não tivesse se deixado levar pelo desejo de ficar com tudo para si. Solano disse que talvez uma parte de Maribel realmente sentisse ciúmes de Maria. Elisa disse que ficava pensando sobre isso e se pudesse voltar no tempo, teria adotado Maribel de verdade, mas ela jamais poderia imaginar o que aconteceria. Alguns meses depois, Maribel foi julgada e condenada a 15 anos de prisão. Já Alfonso foi julgado e condenado a 20 anos de prisão. Os dois perderam o resto da sua juventude presos, tudo porque foram extremamente ambiciosos. No banco dos réus, os dois pareciam conformados com o fato de que perderam o jogo. Para Elisa, a vida seguiu de forma próspera. Ela conseguiu concluir a adoção de Maria, e a menina foi morar na sua casa definitivamente. Elisa e Solano decidiram que seriam namorados por um tempo, até que decidissem se realmente pretendiam se casar. Apesar disso, ele praticamente se mudou para a casa de Elisa. Com o passar do tempo, ele passou a ser figura paterna de Maria. Espero que você tenha gostado desta história cheia de reviravoltas e emoções. Se você curtiu e quer mais narrativas emocionantes como essa, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal Vivências Narradas. Aqui, cada história é uma nova aventura e estamos sempre prontos para te surpreender.
Deixe também o seu comentário sobre o meu desempenho. O que você achou da minha narração? Você gostaria de mais narrações comigo? Até a próxima!